Vou fazer algumas perguntas e conversar. There's a moment in your bones when the fire takes over. Bem, hoje temos o Talkbox, é um espaço onde nós vamos trazer pessoas com conhecimentos específicos que possam enriquecer a nossa atividade. Trazemos hoje o Bruno Silva. Bruno, muito obrigado por ter vindo. E explica um pouquinho para nós qual é a tua atividade, o que tens vindo a fazer. Antes de mais, Alex, queria-te agradecer o convite para o Talkbox. É um prazer enorme estar aqui contigo na tua box, onde pratico também CrossFit, a falar um bocadinho da minha atividade. Pronto, eu sou fisioterapeuta, trabalho na ROP, Reabilitação e Otimização de Performance. Pronto, basicamente nós temos nas clínicas no momento onde faz parte a ROP, temos profissionais de diferentes valências, tal como a osteopatia, a fisioterapia, a podologia também, a enfermagem. No que toca à minha atividade diária, basicamente a minha especialização é em torno do movimento, no sentido de tratar disfunções ou lesões com o movimento e exercício em si. Falando mais especificamente agora do pessoal do CrossFit, do Cross Training, qual é o tipo de lesão que vai surgindo mais vezes lá com vocês? Pronto, antes de começarmos a falar sobre o tipo de lesão ou tipos de lesão que aparecem, é importante desmistificar aqui dois conceitos que estão muito próximos, mas que acabam por ser diferentes e também se interligam, ou seja, acabando por levar ao outro. Esses dois conceitos são o conceito de disfunção e o conceito de lesão. O que é a disfunção? Basicamente, a disfunção é quando há algum tipo de déficit no nosso organismo, em termos musculoesqueléticos, que poderá estar eventualmente a estragar a harmonia de todo o nosso movimento. E isso o que é que vai fazer? Vai sobrecarregar certas articulações ou certos grupos musculares em detrimento de outros que não estejam a funcionar tão bem, e se perpetuar durante algum tempo essa disfunção ou essas disfunções, pode eventualmente levar à lesão, onde já existe mesmo um dano estrutural em que há uma limitação e aí tem-se mesmo de cessar a atividade. Neste momento até acontece muito nos atletas de CrossFit que parecem numa condição de disfunção, onde já é reversível, conseguimos ter melhores resultados no sentido de reverter essa situação para prevenir a lesão. E essas disfunções muitas vezes estão relacionadas com desportos que foram praticando anteriormente, ou seja, um atleta que tenha um passado da natação, um passado do tênis, depois, quando passa para o CrossFit, acaba por desenvolver algum tipo de dificuldade relacionada com esse passado? Sim, claro que sim. Não só atletas, mas também indivíduos que nunca praticaram desporto. Aliás, se nós pensarmos um bocadinho na sociedade em que vivemos, aquilo o estímulo que nos é dado diariamente é um bocadinho o estímulo sedentário, o facto de estarmos muito sentados no sofá, pouca atividade de core, e se formos a pensar no CrossFit, isso, uma analogia também à natação, que é um desporto em descarga, por exemplo, vemos que o déficit maior será mesmo a nível do nosso pilar central, que é o nosso core, a nossa cintura da bacia, que é a ligação entre o nosso tronco e os nossos membros inferiores, que muitas vezes está comprometido. Quando falamos também nisto, também podemos falar, por exemplo, em disfunções do ombro, que também estão bastante relacionados, por exemplo, com outros desportos que não são tão usados. E depois temos de ter em conta também uma coisa: o CrossFit o cross-training é um desporto extremamente simétrico, e muitos dos desportos que se fazem de outro tipo, sim, acaba por trabalhar muito na assimetria. E a assimetria, como tu sabes, acaba por nos dar, deixar extremamente preparados em determinados segmentos em detrimento de outros. E isso depois, como vamos ter uma mistura de três tipos de metodologias de treino, que são, por exemplo, o weightlifting, um desporto olímpico, a ginástica, ou até o treino metabólico, corrida, saltos à caixa, saltos à corda, isso que tem muito impacto, acaba por vir ao de cima, e esses déficits
derivada àquelas vivências que fomos tendo desde o dia em que nascemos até ao dia em que essas disfunções vêm ao de cima. Poderia ser no CrossFit, como poderia ser noutro tipo de tarefa, como por exemplo levantar cargas na atividade ocupacional, mas pronto, acaba por ser no CrossFit exatamente por causa do estímulo variado e que existe no método de treino. Exatamente. E os exercícios acabam por ser muito funcionar um bocado como um espelho das nossas disfunções, ou seja, dentro desses movimentos é bem fácil visualizar o que não está a funcionar muito bem ali. Exatamente. Isso funciona assim? Vocês utilizam alguns exercícios semelhantes àquilo que nós usamos? Ou... Sim. Muitas vezes aquilo que utilizamos para monitorizar e para fazer testes de movimento são movimentos funcionais. Por exemplo, o agachamento como é um movimento poliarticular, é facilmente monitorizado no sentido em que conseguirmos ver que ali há qualquer coisa que não funciona em harmonia. E também utilizamos, com base numa metodologia de avaliação, que é, por exemplo, o FMS, Functional Movement Screening, também utilizamos nesse sentido e acaba por ter muitos movimentos também relacionados com o cross-training, por exemplo, overhead squats, que é um movimento também poliarticular que tem em conta a estabilização do ombro, a estabilização da nossa cintura pélvica, ou seja, das nossas duas cinturas, como o membro inferior e superior se comporta com a carga. E acaba por termos uma visão geral, não só mas por exemplo lunges, tudo o que seja também movimento assimétrico, e acabamos por jogar com os dois mundos, a simetria e a assimetria, ver como o corpo se comporta melhor e conseguirmos perceber de que forma é que existem ou existirão disfunções que poderão estar a comprometer a performance do atleta. Por vezes nós temos pessoas, atletas, quem frequenta a boxe, que tem lesões que não estão diretamente ligadas àquele ponto, ou seja, pode me doer o pulso e o problema ser em outra parte do corpo. Sim, exatamente. Ainda bem que falas nessa questão, é uma questão extremamente importante e que acaba por fazer sentido pensar na forma de avaliação, tanto como no tratamento, no movimento em si. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que acontece quando o nosso corpo se move é extremamente difícil estar a isolar um segmento do corpo. O que acontece então? Precisamos da harmonia para haver o movimento. Sendo assim, todos os segmentos do nosso corpo acabam por ter de estar preparados para ser um movimento eficiente. Agora, para dar assim dois exemplos muito práticos, recentemente trabalhei com dois atletas. Um atleta era uma rapariga que tinha dores no tornozelo direito, na região dos peroneais, ou seja, a região lateral do tornozelo. E aparecia-lhe, por exemplo, quando fazia double unders, quando fazia saltos à caixa, quando corria, ou seja, quando acabava por haver impacto. E aquilo que nós conseguimos ver com ela era que aquele movimento estava a acabar por ser comprometido naquela articulação, precisamente porque a outra articulação do outro lado tinha tido uma lesão anteriormente, ou seja, uma entorse desse tornozelo, e tinha acabado por ficar com um déficit de mobilidade. Então aquela articulação do outro lado acabava por trabalhar o dobro para suportar o peso dela em atividades de impacto. Outro atleta também, de encontro àquilo que falámos anteriormente, era um atleta que fez taekwondo durante muitos anos, ou seja, o taekwondo é uma arte marcial extremamente explosiva, com pouco contacto no solo, em que a defesa acaba por ser o ataque, e que envolve muitos movimentos rotativos no sentido do nosso tronco, acabando por trabalhar muito na assimetria.
Quando ele chegou ao CrossFit foi um bocadinho um choque nesse sentido para ele. Porquê? Porque o pilar central dele, que estava habituado a encontrar a estabilidade dele na instabilidade, acabou por ter de ser habituado à força a ser instável. Então ele começou a ter, por exemplo, dores no ombro, dores no cotovelo, dores na região também dos peroneais. Era simplesmente o pilar central dele, ou seja, o core, que não conseguia ligar as duas cinturas, tanto a cintura escapular, que é onde estão presentes a articulação do nosso ombro, como a nossa cintura pélvica, onde estão presentes a articulação da anca. Vão acabar por ligar os nossos membros superiores aos inferiores. Então, como o tronco não conseguia trabalhar na simetria, acabava por haver uma sobrecarga nas outras articulações. As dores que ele tinha nas articulações, ou seja, distais, digamos, não é? Ou seja, ia para as extremidades, tinha a ver com a disfunção essencialmente do core. Exatamente. Muito interessante. Isso é daquelas coisas que eu acho que é super importante e é uma das razões pelas quais nós trouxemos o Bruno, era mesmo nós perseguirmos um pouco o caçar um bocado a questão das lesões, das dores e não deixar persistir. Muitas vezes nós fazemos tratamentos e logo a seguir, um tempo a seguir, as lesões voltam. E é importante o trabalho que vocês fazem nesse sentido para tentar descobrir qual é a razão das dores, não é? E não só tratar o ponto final. Espetacular. Muito obrigado, Bruno, por teres vindo e aceite nosso convite. E esperem pelo próximo Talkbox. Fiquem atentos. They can say what they want now.